Olá, arianos, tudo bem? Bora abrir uma mesa bem completa, pontuando a vida de vocês exclusivamente nesse mês de abril? Antes de tudo, meu nome é Carolina Ribeiro, eu sou taróloga e astróloga há 13 anos e sou professora de bruxaria também. Eu peço que, caso essa leitura ressoe com você, deixa nos comentários para a gente interagir, porque isso me ajuda bastante no feedback das consultas e das leituras, tá? E se você quiser um direcionamento mais completo e profundo, procura a leitura da mandala astrológica no meu link de agendamentos. Eu estou fornecendo a leitura do Arcano Pessoal, que é um estudo que eu desenvolvi durante todos esses anos. Ela é gratuita, então solicita aqui embaixo pelo link do WhatsApp. E uma outra orientação é que você utilize e você assista também os vídeos do seu signo ascendente. Ele vai fazer tanto sentido quanto o seu Sol. Nos meus vídeos, eu não foco em outros planetas porque no meu método de trabalho não faz sentido, salvo algumas exceções de stelliums ou até mesmo exaltações muito específicas. Mas para isso você tem que conhecer o seu mapa a fundo. Então, segue o seu Sol, o seu ascendente, que dá bom. Um complementa o outro. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai obter o direcionamento que você está precisando. Como eu também sou astróloga, antes de virar e fazer o jogo, eu vou dar um parâmetro geral utilizando a astrologia do mês de abril para vocês, dando início à nossa mandala astrológica em seguida, tá? Astrologicamente, para o mês de abril, Áries, o foco da sua casa vai ser a casa 1, que é o corpo e identidade. Então, aqui a gente está falando de assertividade. O que acontece? Essa pressão nos planetas desse mês vai direto para o seu corpo físico e para a sua imagem. Então, existe um risco muito, muito grande de uma sobrecarga. Isso pode estar relacionado a dores de cabeça, a problema com ossos, com dentes, se você forçar muito a barra e além do limite que você deveria ir. Então, é melhor você se blindar e não comprar brigas que não são suas. Tem um ponto de virada muito importante em abril, principalmente a partir do dia 9, que Marte vai entrar no planeta regente de vocês, né? Então, vai ativar um ciclo de ação, de iniciativa e de coragem. Vocês vão estar com uma energia para dar e vender, mas o que de fato a gente tem que se preocupar é sobre a recarga da tua energia, que ela vai estar com uma disposição muito grande, uma motivação muito grande, e você vai querer assumir o controle das coisas, da própria vida, as coisas ficarem mais evidentes, mas isso também significa que vocês podem pesar a mão na energia de vocês, às vezes executando coisas que vão além daquilo que você deveria fazer naquele momento. Isso pode causar várias coisas, como por exemplo, causar esse excesso de energia, causar discussões que fogem do controle. Só que é um impulso muito bom para vocês praticarem coisas assim, impulsos e decisões para sair do papel as coisas, entendeu? Mas a impulsividade, a pressa e a irritação pode aumentar bastante. Então é bom vocês anotarem as datas, como por exemplo a partir do dia 9, para vocês usarem a energia de vocês e evitarem agir por impulso, tá bom? Vamos para a leitura agora da mandala astrológica. Eu abro a mandala astrológica porque eu consigo assim sentir a energia total de vocês, tá? É, Vamos lá. Vamos lá de Ares, Sol e Ascendente. Nossa, cada uma dessas áreas que eu tô abrindo as cartas, elas representam uma área, tá? Para que vocês entendam mais ou menos como funciona a minha leitura. Eu gosto de utilizar esse método porque, além dele me dar uma amplitude de interpretação, a gente consegue ver todas as áreas sem precisar embaralhar a todo momento o jogo, tá bom? Vamos lá. Como uma energia geral desse momento, tá? O Dois de Ouros e o Mundo, ele diz que aqui profundamente você tem que se preocupar com a sua autorregulação, principalmente relacionado a dosar coisas. Aquilo que eu tinha falado no começo do vídeo sobre você dosar a sua própria energia, porque assim você consegue ganhar o mundo, é basicamente a decodificação das cartas nesse momento. O Dois de Ouros, ele pede para que você tenha uma malevolência, principalmente relacionada aos seus projetos e às suas conquistas, porque assim você vai ter uma força e uma diplomacia o suficiente
para conseguir investir, para conseguir ir atrás daquilo que você quer de forma correta. Porque o mundo, ele conquista, mas ele não conquista sozinho. Você não basta só ter sorte, você precisa ter uma articulação. E o dois de ouros, ele fala que essa dosagem, ela tem que ser feita de uma forma diplomática também. Que seja bom para você na sua saúde, mas também que seja bom para você nos seus projetos, que seja bom para você no seu financeiro, mas que também seja bom para o seu corpo. Então você vai ter que ficar dosando esse mês, tipo, muito, para que você consiga ter um equilíbrio, tá? O dois de ouros com o mundo aqui, ele tá dizendo assim, você dosando essas energias da forma correta, você tem uma grande chance de conseguir aquilo que você está almejando. E muito provavelmente aquilo que você está almejando é uma diversão, é um encontro, é uma estabilidade, que seja uma estabilidade familiar. Eu não vejo assim um foco tão grande, por exemplo, no financeiro, mas eu vou explicar o porquê disso. Aqui me mostra que vocês estão muito conscientes nessa questão de gerar, de dar frutos às coisas. Só que vocês também estão conscientes de que isso vai demorar o tempo que é necessário. Então, por mais que Áries seja um signo da pressa, tô vendo vocês muito conscientes daquilo, de que aquilo vai demorar o tempo que for necessário. Então, eu vejo mudanças significativas relacionadas ao lado financeiro e são mudanças positivas. Entretanto, é necessário que você concentre essa parte dentro da leitura com um equilíbrio para que você consiga investir a sua energia de forma correta, porque não adianta você focar apenas, por exemplo, no financeiro e esquecer de você. Então, você precisa ter essa estabilidade para conseguir produzir essas outras coisas. Mentalmente, são cartas que falam que você está questionando muito a forma que você está gerando essas coisas. Às vezes você está aguardando muito e está se sentindo mal por estar esperando ou precisando ter muita paciência. É como se você está falando assim para você. Vamos colocar de exemplo. Poxa, eu tô aqui, tô aguardando, tô fazendo minha parte em aguardar, mas eu tô preocupado porque aquilo não vem logo, porque aquilo não sai logo, porque isso não vira a chave. Eu já tô pronto para uma nova transformação, eu já tô pronto para um início novo, só que mesmo aguardando e tendo paciência, parece que as coisas não fluem. Calma, que isso acontece, é uma coisa, é um processo natural, a gente tem que ter paciência. E é isso que você tá desfrutando agora. Para facilitar essa leitura, é isso daqui que eu falei, o equilíbrio das partes, porque vai acontecer, principalmente aqui no campo de previsão, já está indicando que vai, tá? Financeiramente falando, a roda da fortuna, ela é um arcano ótimo para as finanças, principalmente com dois de paus. A gente pode estar falando de trabalhos com estrangeiro, a gente pode também estar falando sobre novos projetos envolvendo um lugar longe de onde você comumente está, mas de uma forma bem geral, a roda da fortuna ela sempre fala de uma mudança, e isso pode ser uma mudança de status financeiro, uma mudança de projetos financeiros, algo que entra num momento inesperado e que causa um rebuliço. Só que esse rebuliço ele pode ser mascarado de algo ruim, mas ele tende a ser algo muito bom, principalmente em amplitude. Então, se você precisa de um conselho financeiro nesse momento, o conselho seria você olhar para fora, você olhar para aquilo que está no mundo, você olhar para uma outra possibilidade, de um outro jeito de fazer a mesma coisa. Porque isso vai causar algum tipo de mudança e essa mudança, consequentemente, vai te dar muitos benefícios, tá? Eu vejo vocês muito machucados, porque parece que vocês não têm, como se vocês reclamassem que não tem a mesma energia do que vocês estão acostumados. Então, o Três de Espadas com o Cavaleiro de Paus, ele meio que traz uma sensação de que eu estou sendo castrado, porque a minha impulsividade, aquilo que eu tanto desejo, que é aquilo que eu tanto tô a fim de fazer, parece que eu não tô conseguindo progredir, né? Então eu vejo vocês um pouco abalados, inconsistentes, às vezes até questionando de fato, será que eu realmente gosto disso? Por que que eu não consigo fazer acontecer, sendo que eu gosto disso? Então isso é uma estrutura geral de vocês agora, não é algo que obviamente merece atenção, mas não a atenção que vocês estão dando. As coisas elas necessitam de tempo. Esse tempo é de gerar, de nutrir e de florescer, tá bom? Sobre a casa de vocês e o ambiente onde vocês moram, o quatro de paus com o diabo, ele me traz a sensação de que não é um lugar tão limpo energeticamente. É um lugar que tem muita prospecção de felicidade, só que existe um grupo de pessoas aqui que tá muito bem, mas assim, em questão da casa, e aí não serve para vocês essa próxima interpretação que eu vou fazer. Mas existe um grupo de pessoas que tá muito, muito, muito bem aqui. O quatro de paus, ele traz uma estabilidade, ele reforça ainda mais essa estabilidade do viver, de ter um ambiente gostoso para estar.
Mas em contrapartida, e aqui não existe problemas, né, em questão de casa, mas em contrapartida existe também um grupo de pessoas aqui que pode estar sofrendo com algum tipo de falsidade, manipulação de pessoas que moram dentro da própria casa, pessoas também que têm uma malícia fora do comum para um ambiente que deveria ser tão mais sagrado, tão mais bonito, tão mais em paz. E traições no geral. O diabo, ele é um arcano que depende de como ele é acompanhado, ele pode virar algo muito ruim, mas também algo muito bom. Por exemplo, o diabo, ele é ótimo no quesito financeiro. Mas aqui dentro desse ambiente da casa, com essas duas cartas acompanhadas, eu não vejo algo positivo. Então é bom que vocês tenham cuidado com pessoas que utilizam do laço familiar ou até do laço amoroso para manipularem vocês, porque é muito claro isso para mim de que existe alguém manipulando vocês no quesito da casa e do lar, tá? Não só manipulando, mas também não só manipulando, enfim, mas olhando por um viés muito basicamente olhando por um viés não puro, né? Não, algo que deveria trabalhar mais a pureza, aqui me aparece algo não puro. E mesmo que o diabo, por exemplo, para um casal que mora junto, para um casal que mora junto, essa combinação ela é maravilhosa. Porque ela traz, por exemplo, uma energia sexual muito forte, o ápice daquilo, né? Só que em contrapartida, também pode estar significando que existe alguém sugerindo uma traição aqui, sabe? Sobre o lado amoroso, nós temos duas cartas aqui que elas indicam bastante um novo início amoroso. Isso pode ser por alguém mais jovem que você ou é uma pessoa muito mais habilidosa. E existe algo que sugere muito que é um novo relacionamento ou uma nova forma de se relacionar com aquela pessoa. É uma pessoa que ajuda muito a sua autoestima e também pode ficar muito em cima para que você aumente o seu conhecimento do mundo, sabe? Alguém que quer que você entenda mais de outras culturas, alguém que quer que você estude mais, se dedique mais e que aumenta a sua autoestima e a sua capacidade e habilidade do mundo. Então, aqui eu vejo pessoas realmente firmando uma relação, e é uma relação muito positiva. De um modo geral, ela é muito positiva. A única coisa que tem que tomar cuidado, às vezes, conflitos de comunicação. Conflitos de comunicação, como eu posso explicar isso? Às vezes a outra pessoa ela não sabe se defender propriamente, ou por ser muito nova, ou por ter um costume de manipular demais. Só que você consegue perceber isso. Eu vejo você tendo esse brilho, assim, sabe? Então, tentar não discutir. Eu vejo muito discussão, tá? A discussão aqui é muito clara, tá? Sobre o lado profissional, o 9 de ouros com o 9 de paus. São dois noves aqui, né? E, assim, são elementos que se complementam, né? Paus a gente vê muito com fogo e ouros a gente vê com terra. Eles se complementam por falar da materialidade, não necessariamente eles combinam, tá? São coisas diferentes. O que eu posso falar aqui para vocês é que vocês têm que talvez se preocupar com estar muito dentro da casinha e se protegendo demais sobre oportunidades financeiras e profissionais e parcerias. Eu vejo muita comunicação e um impulso muito forte, só que vocês muito ressabiados com aquilo, tá? Muito ressabiados. Então é bom que vocês deem uma oportunidade maior a essas coisas que forem acontecer profissionalmente, principalmente relacionado a outras pessoas e parcerias. Não precisam ficar se segurando com medo, às vezes com medo até de prosperar sabe, acelerar as coisas, tá bom? A mensagem espiritual que o jogo abriu foi que vocês precisam, nossa, isso com certeza, vocês precisam ajudar mais as pessoas. Eu vejo uma necessidade de maior merecimento, de certa forma, só que isso sempre tem um porquê. E o porquê, basicamente, você precisa se dedicar mais para as outras pessoas. Eu vejo uma fuga de uma responsabilidade espiritual, alguma coisa que vocês estão fugindo, de fato, ou agindo de forma até irresponsável com a sua espiritualidade, e que vocês precisam pegar, e mesmo que vocês não forem
rezar o que vocês precisam fazer, rezar, fazer aquilo que vocês precisam fazer, que vocês utilizem isso também de uma outra forma, que é ajudando o outro, dando e recebendo, porque você vai ter uma troca espiritual que vai compensar essa falta de, talvez, essa fuga da espiritualidade. É uma forma de resolver isso, basicamente. Em questão de projetos, por exemplo, a longo prazo, o Sol e o julgamento são dois arcanos maiores que estão ali gritando nos projetos. Eles estão basicamente dando a seguinte notícia. Os projetos eles vão dar certo, porém tudo tem seu preço. E é engraçado porque o jogo no geral de vocês, ele tá dando bastante essa questão do preço, daquilo que se paga. Poxa, até onde que eu preciso aguardar? A paciência que eu tô tendo tem um preço, as coisas estão acontecendo. Então, assim, parece que vocês querem reviver algo a todo custo, entendeu? Fazer dar certo a todo custo, e não é assim que funciona. Não é assim que vai fluir. Vocês precisam trabalhar ainda mais essa habilidade de comunicação e vocês abaixarem um pouco a guarda aqui. Então, para que isso aqui aconteça e esses projetos terem esse reforce, é importante que vocês tenham em consideração de que as coisas elas têm o seu custo. E isso vai acontecer, entendeu? E esses projetos podem estar relacionados à comunicação, como podem estar relacionados a projetos anteriores que foram inacabados e vocês precisam reativar isso, entendeu? A parte do futuro, basicamente o que manda, né, nesse mês de abril, é o White Pause e o Imperador. São duas cartas, assim, que eu considero para Áries, principalmente um signo que é de fogo, excelentes, porque falam que você vai estar com uma energia lá no teto, igual eu falei. Essa energia, ela vai te beneficiar, principalmente para dar novos inícios e bater, basicamente, com a- o pé na porta, meio que forçando aquilo a acontecer, né? E essa iniciativa, ela vai estar ou relacionada a um facilitador, isso pode ser um homem, e você fazendo esses contatos, esses impulsos, ou indo atrás de um homem, de fato, isso pode ser, inclusive, uma previsão amorosa, mas também pode estar relacionado a você ter uma ideia e você falar assim, eu consigo executar isso, eu sei como executar isso, eu vou fazer isso aqui. E basicamente é isso, entendeu? Você ter foco nisso. Sobre as suas amizades, olha, por incrível que pareça, aqui me aparece muito o Seis de Copas, ele tá muito relacionado a amizades antigas, ou até mesmo a presença de crianças nas suas amizades, no seu círculo de amigos, mas no geral aqui são amizades antigas. Esse facilitador, inclusive, pode ser amigos, por exemplo, que têm uma formação como advogados, juízes, desembargadores. O Rei de Espadas, ele fala bastante sobre a área do direito e ele também reforça bastante a figura masculina. Embora numa leitura geral é muito difícil dar um assertivo em figuras e o sexo de cada uma, mas aqui me fala que essa figura ela pode se tornar muito importante. Ou é alguém que tem essas profissões ou atua com isso, e essa pessoa pode se tornar uma pessoa muito importante nesse mês, mas também pode ser alguém que tem, assim, uma língua muito afiada, uma pessoa que às vezes até briga demais, entendeu? Só que essa pessoa, ela me parece num grau de importância no seu mês muito boa, onde você vai ter que manejar, porque se você tá aparecendo com toda essa energia aqui, obviamente você tem que tomar cuidado para que vocês não entrem nesse embate, tá bom? E aqui me aparece um medo muito profundo. O 3 de copas e o 10 de copas me traz a sensação de que vocês almejam almejam ter prazer, almejam ter essa estabilidade, principalmente quando parece familiar ou autonomia da própria vida, mas vocês temem não conseguir. É engraçado, né? Me aparece uma leitura com uma energia tão concentrada, só que em contrapartida uma falta de confiança naquilo que vai acontecer. O 3 de copas ele traz a sensação de que ah, eu quero brindar, eu quero servir, mas eu também quero fazer acontecer. O 10 de Copa junto, ele traz um evento familiar muito intenso que pode vir a acontecer, que vocês têm medo daquilo que pode degringolar. Algumas coisas podem ser conversadas nesse evento e basicamente aquilo te deixa com temor e com medo, sabe? Então, enfim, o jogo ele foi aberto de uma forma muito específica, ele tem muitos detalhes, esses detalhes eles realmente específicos para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Eu espero que tenha feito sentido e que vocês tenham gostado, tá bom? Basicamente, a energia do mês de abril para vocês é essa.